Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Obrigada, Espírito Santo, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, que se renovou nessa manhã. É pela tua misericórdia, Senhor, que nós não somos consumidos. Aleluia! Eu tenho um encargo nessa manhã de liberar o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e você abrisse ela em Ezequiel 34. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhe sirvam de pasto. Amém? Pode te assentar, queridos. Cheira lá bacanamas toquere manamaste. Sabe quando o nosso pai e a nossa mãe, quando nós éramos crianças, que eles olhavam para nós e eles diziam: ai de ti. Meu Deus, aquele ai deles já dava uma coisa dentro da gente. Já nos levava a pensar: mas o que eu estou fazendo de errado? O que eu fiz de errado? O que eu deixei de fazer? Essa palavra ela é muito pesada, mas ela é propícia para esse tempo.
1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2 e 3 nos diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas mais espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Nós não precisamos nos preocupar com recompensa nessa terra, porque ela virá. Ela já está reservada, essa coroa. E esse mesmo texto de 1 Pedro nos diz que pastoreai o rebanho de Deus. Não é o meu rebanho, não é o teu rebanho. É o rebanho que o Senhor nos confiou para pastorear. Também não é por constrangimento, mas eu estou nesse lugar porque eu fui obrigado a estar aqui. Eu fui pressionado a aceitar esse cargo. Eu não tive escolha. Nem por sorte da ganância. Essa miserável dessa ganância. A ganância não só de dinheiro, mas de poder. Esses 4 dias, nós falamos todos a mesma coisa. E eu me angustiava ali na cadeira, porque eu dizia: Espírito Santo, eu não sei se eu vou ser chamada para ministrar, mas tu já estás falando tudo. E eu perguntei: Espírito Santo, por que estamos falando todos a mesma coisa? Para que eles entendam e compreendam, para que eles saibam que é o mesmo Espírito. E o Espírito Santo me falou algo. Ai dos pastores que estiveram aqui nesses 4 dias e voltarem para a sua casa da mesma forma, porque as palavras não foram liberadas. Foram pérolas que foram liberadas e não foram liberadas para porcos. Quão preciosa e valiosa é a palavra. Mas a ganância não deixa mais nós sermos tocados por essa palavra. O poder não deixa mais. Nós, como pastores, muitas vezes só estudamos para pregar. Eu preciso buscar uma palavra para a igreja nesse domingo. Busque uma palavra para você nesse domingo primeiro. Nosso conceito está errado de pastorado. Eu preciso estudar porque eu tenho que pregar. Você precisa estudar porque nós precisamos nos converter. O texto também de 1 Pedro nos diz espontaneamente: ai, como é bom ser eu mesma. Como é difícil ter que ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. Sabe quando nós íamos numa festa, mulheres?
Bota uma cinta, bota 2 cintas, bota 3 cintas. E ainda encolhe a barriga e a gente ia para a festa. Fala por ti, né? Vocês também. Era aquela coisa, aquela pompa da chegada. E nós não víamos a hora de chegar em casa e tirar aquilo e dizer: meu Deus, que maravilha! Sou eu mesma. Eu tenho essa liberdade. Muitos de nós tiramos as armaduras. Pregamos muito bem Saul. Mas tirar as armaduras não basta. Temos que tirar a farda. Porque é embaixo da farda que está a lepra. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos, colecionando títulos, diplomas. Pastoreai o rebanho de Deus com boa vontade. Muitos de nós, quando saímos de casa, mencionamos tão bem, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E quando chega a hora de ir para a igreja, meu Deus, tem que ir de novo para aquele lugar. Eu não aguento mais isso. Pregamos uma coisa e vivemos outra. Seja você, seja verdadeiro com você mesmo. Seja santo. Pastoreai o rebanho. Há uma especialização em massa de tosquia. Muitos pastores hoje só sabem tosquiar. Pastorear não sabe, só tosquiar. O Espírito Santo está nos levando a um lugar nessa manhã de entendimento. Vamos parar para pensar algumas coisas. Nós conhecemos muito da história da igreja. Ai, porque a história da igreja e a realidade da igreja. Nós, como pastores, temos pensado na realidade da igreja. O estado que a igreja se encontra. Tá feia a coisa. Mas por que que a igreja de Cristo chegou a esse estágio? Porque os pastores se apacentam a si mesmos. Muitos se apacentaram a si mesmos. Todos nós estamos vendo uma igreja adormecida. Uma igreja triste. A igreja parece que não tem vida. Como explicar isso? Se o pastor não tem a vida nele, tudo que ele ministra é morte. Se ele não é o modelo, as ovelhas serão segundo a espécie dele. Nós, como pastores, deveríamos ser aqueles que mais adorassem. Mas chega na hora da adoração, muitas vezes, eu sei, pastoreamos igreja, eu sei o que é. Mas as ovelhas ficam olhando para nós, quero ver como é que o pastor está lá adorando. Nós somos o modelo.
que as ovelhas têm visto em mim e o que as ovelhas têm visto em você. As ovelhas continuam indo para o matadouro. Algumas poucas estão conseguindo escapar. Mas quando elas saem daquele aprisco, elas saem fracas, elas saem doentes, elas saem quebradas. E elas procuram um lugar aonde possa ter um pastor que entende a sua vocação de pastorear e não de tosquear. Você já viu que as pessoas hoje chegam na nossa igreja, elas se assentam na cadeira e elas não têm mais vontade de fazer nada. Elas estão tão cansadas. É porque elas foram sugadas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O ativismo foi pregado aqui. Porque nós, como pastores, muitas vezes só gostamos dos resultados. Tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Não, precisamos dar fruto. O resultado alegra eu. Mas o fruto vai alegrar o bom agricultor, né? Nós reclamamos que o povo não oferta, que o povo não dizima. Em retiros de pastores, nós nem precisaríamos fazer mais oferta. Mas ainda temos que pedir oferta. É por isso que ainda temos que pedir oferta na igreja. Porque é difícil o bolso converter. O povo só reclama. Porque os pastores só têm reclamado. Os pastores têm murmurado. Porém não têm amado. Não é o que nós pregamos, mas o que se perdeu na mensagem que nós pregamos. Sabe o que se perdeu? O modelo. O modelo que Cristo estabeleceu, o modelo apostólico que Cristo estabeleceu para a igreja. Pastores, deixa eu falar algo para vocês. As ovelhas estão cansadas de mentira. Elas não aguentam mais olhar para mim e para você. Quero me colocar junto. E ver uma falácia aqui em cima e ali embaixo. Não ver o testemunho. E nós achamos que as ovelhas não têm o Espírito Santo. Sabe por que as ovelhas ficam como espectadores? Porque tem ator no palco. Não tem pastor, tem ator. Agora eu quero ver o que ele vai falar. Porque ontem ele falou e não fez. Se não for para fazer, não fala. Não cria expectativa no coração das ovelhas. Em tudo seja modelo. No falar, no andar, no agir. Pregamos de humildade e vivemos uma soberba terrível.
Pregamos que temos que ajudar o pobre, o órfão e a viúva, e a ovelha não vê isso dentro da sua igreja. Nós vamos fazer uma oferta nessa noite para tal. Mas o pastor nunca oferta. Eu me alegro porque nós temos um modelo. O pastor Luiz é o nosso modelo. Sede meus imitadores. Ele fala como Paulo, né? Imita eu como eu imito a Cristo, como eu sou de Cristo. Mas segue Jesus. Tem pastores que têm 3 casas, vou botar por baixo. E tem membros na igreja que não tem onde morar, mas não bota lá dentro da casa. Mas a casa é minha. Quem te deu? E aí pregamos que estamos edificando a nossa casa na rocha. Deixa eu falar algo para vocês. Quando esse texto de Mateus fala de edificar a casa na rocha, é aqueles que ouvem e praticam a palavra. Quem ouve e não pratica, a sua casa é edificada na areia. É ruína. E quantas palavras eu e você já ouvimos e ainda não praticamos. Mas as minhas ovelhas, elas não se convertem. Pudera. Se o Espírito Santo não consegue convencer um pastor, não é o pastor que vai convencer uma ovelha. Eu e você somos instrumentos de Deus para os filhos de Deus. E tudo que eu e você falamos, tudo que eu e você fizemos, marcam profundamente a vida das pessoas. Falamos de liberdade. Quando Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele estava falando da liberdade que ele tinha em Cristo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora, quando ele falou de santidade, ele falou o seguinte, Efésios 5:1: sede, pois, imitadores de Deus. Porque eu sei que todos nós estamos no processo de santidade. Sede santo como eu sou santo. Não seja mascarado. Aí o véu já foi rasgado. Quando Moisés descia, ele usava o véu. Isso, mas é só lá para o povo judeu hoje. A diferença é que eles usam o véu e nós usamos máscaras. Agora eu vou para a igreja, vou pegar a minha máscara de pastor. Agora eu saí da igreja, vou deixar a minha máscara de pastor, vou pegar a minha máscara de marido. Agora eu preciso pegar a minha máscara de empresário. O caráter de um pastor deve corresponder à mensagem que ele proclama. Tem pastores que estão na vocação hoje, que ficaram lá no SPC. Sabe o que é SPC? Serviço de proteção do capeta. Não foi excluído, está lá ainda. Ai, mas já passou 5 anos.
Aí não entende por que é tão miserável hoje. Queridos, Deus precisa limpar o altar. É muito velhaco em cima do altar. Pastora, está tocando nos ungidos? Não, nos ungidos não, mas nos fingidos sim. Eu gosto de tudo certinho. Vai lá, faz que nem Zaqueu, vai restituir. Não é só pedir perdão, Deus me perdoa, porque defraudei os irmãos, roubei. Vai restituir. Vai correr atrás. Porque se você ficou devendo, até hoje aquela pessoa diz, sabe o quê? Aquele pastor ladrão até hoje não me pagou. Nós precisamos entender o que é ser um pastor. O que o Senhor colocou no nosso coração como encargo. Nós precisamos entender a responsabilidade de um pastorado. Pastorear uma igreja não é pastorear uma empresa. Parece que é tudo tão comum hoje. Aí eu sou pastor. Talvez você diga, eu não pedi para ser. Então diz para o Senhor, Senhor, eu não pedi para ser. Saindo daqui não vou ser mais. Eu vou ser o que eu sou esse miserável. Vou procurar me converter. E o dia que tu te converter, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Eu sou indignada, Sabe por que eu sou indignada? Porque mentirosa eu era no mundo, desgraçada eu era no mundo. Se é para viver uma mentira, pregar uma mentira, eu vou para o mundo, aproveito tudo que o mundo me dá e vou para o inferno feliz. Não preciso renunciar a nada. Tá tudo bom. Estou alegre com tudo. Coisa linda, a carne, o alho, a cebola. A festa do Egito. Colocamos festas mundanas dentro da igreja, porque não sabemos festejar com Cristo. Pegamos modelo do mundo para botar na igreja. Aí é porque precisa. Não é que precisa, que você não sabe pastorear. Segunda Coríntios 4:5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servo, por amor de Jesus. Dá nojo de ouvir muitas pregações de pastores que só falam de si. Porque a minha igreja, a minha unção, uns são, outros não são. O meu direito, eu tenho direito de receber o salário. Se você ainda é assim, que tem direito de receber o salário, vai trabalhar fora, lá você tem direito. Aqui é por amor, voluntariamente, espontaneamente, de boa vontade. Se tiver, amém. Se não tiver, amém também. Mas digno é o obreiro do seu salário. O obreiro que tem responsabilidade, dá uma resposta para o reino. Muitas vezes nós como pastores, nós só queremos o dinheiro da ovelha.
Nós não paramos para pensar que aquela ovelha, ela acorda 4, 5, 3 horas da manhã, todos os dias. Nós não paramos para pensar as necessidades que ela passa para obedecer o dízimo. Não paramos para pensar que elas saem de 1 hora extra lá de 8, 10 horas de serviço e estão na igreja. E nós ali batendo, e nós batendo, e se converte, desgraçado. Você já parou para olhar para as suas ovelhas num dia de culto? Como o Espírito Santo olha? E você olha para aquela oferta e você só deu isso aqui hoje? A arrecadação da igreja está caindo. Meu Deus, aquele só dizima isso. E nós dizimamos o quê? Não fale de você. Pare de falar da sua igreja. Fale da igreja de Cristo. Fale de Cristo. Fale do amor de Cristo. Quando eu me converti, eu escutava assim, ó: ai, tu tem que te arrepender dos teus pecados. Era igual ao catolicismo. Ai, Senhor, me perdoa todos os meus pecados. Tá? E de novo, não te arrepende do teu pecado. Te arrepende do teu pecado. Mas que pecado? Que pecado que esses pastores não me diziam que pecado que era. A gente só ensina a botar tudo, denunciar, quer dizer, pega, Jesus, todos os meus pecados. Não, Senhor, eu te peço perdão pelo pecado da prostituição, da imoralidade, do roubo, do engano. Pecado tem nome. Mas por que eu e você muitas vezes não damos nome para o pecado? Porque nem nós ainda muitas vezes confessamos o nosso pecado. Achamos que botar tudo em um saco, ó, eis que tudo se fez novo. Sim, na cruz tudo se fez novo. Mas depois da cruz, quantos anos se passaram e quanto nós ainda pecamos? Amém? Quando voltaremos a falar das nossas responsabilidades como servos, aqui Paulo está dizendo: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Jesus, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos. Aonde estão os servos? Ser pastor é servir. Não é se assentar na mesa e chamar os subalternos: me dá um copo. Vai lá, pega isso para mim. Se as ovelhas não vê o pastor fazer, as ovelhas não irão fazer. Pastora, mas eu tenho o ministério da palavra. Eu também tenho. Mas terá um dia, como já foi dito nesse altar, Deus vai te levar. Agora vai lá, trabalha. Agora vai lá, ora. Agora vai lá, fica. O problema é que os servos estão extintos. Por isso que pastores que não são servos geram escravos. Para trabalhar para mim. Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora. Deus continua trabalhando e nós continuamos descansando à sombra do Onipotente. Há uma crise de identidade vocacional. As pessoas não sabem mais que são pastor, quem é os profetas, os apóstolos, os mestres. Houve uma época que era só apóstolo, 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 apóstolo. Tudo era apóstolo. Aí ficou extinto os pastores. Pastora, não pode ser apóstolo? Pode.
Mas o apóstolo precisa ter o coração de pastor. O mestre precisa ter o coração do pastor. O evangelista precisa ter o coração de pastor. O profeta precisa ter um coração de pastor. E a pergunta é, Jeremias 3,15: aonde estão os pastores segundo o meu coração? Que apacentam com conhecimento e sabedoria. Com conhecimento e sabedoria, não com conhecimento e teologia. Queridos, deixa eu dizer algo para vocês. A teologia é muito bom. Eu gosto da teologia, eu gosto de estudar. Porém, muitas vezes a nossa cabeça está tão grande de teologia e nós queremos falar de teologia para a ovelha, quando ela ainda nem aprendeu o novo nascimento. Provérbios 27 e 23. Procura conhecer o estado de tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Eu pergunto para você nessa manhã: você tem procurado conhecer o estado das suas ovelhas? Tem ovelhas gemendo. Mas é ela que geme, eu não. Eu estou bem. Quando fala aqui de geração em geração, o pastor Luiz falou algo muito tremendo ontem. Os filhos dos pastores, eles renunciam muito. Tudo. Então cuidar deles é honra. Isso é importante, a gente sofre na pele isso. Agora, o fato de cuidar não quer dizer que é eles que vão assumir a igreja depois de nós. Porque é Deus que escolhe. Se eles quiserem, Deus pode colocar. Mas tem muitos pastores que não estão nem aí para as ovelhas. Estão aí só para os seus. E começam a colocar os seus. Não, o meu avô era pastor dessa igreja. O meu pai foi pastor dessa igreja. Agora o meu filho será pastor dessa igreja. Não. Isso não é vocação, isso é imposição. Por isso que a igreja chegou nesse estágio. Os meus filhos podem ser profetas, podem ser músicos, adoradores. Mas isso não quer dizer que ele vai pastorear uma igreja. Ele pode ter pessoas para ministrar. Mas o meu pai fundou a igreja. Quem fundou a igreja foi o Espírito Santo, foi o Senhor, foi Jesus. A igreja nasceu no coração dele e não nasceu quando foi aberta. Por isso que muitos pastores não querem largar. Porque ali tem o seu salário todo mês. E se eu largar, vou fazer o que na vida? Vai te converter, irmão. O que você fazia antes, o que Deus te dá hoje, você não valoriza? Então a igreja é só para arrecadar dinheiro? Isso não é o propósito. Amém? Ontem o pastor Jacques falou algo a respeito, ontem não, antes de ontem, né? Das pessoas que nos cumprimentam na rua. E a gente não sabe o nome delas. Porque são muitas vezes, né? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, pastora, Pai do Senhor. E a gente não sabe mais o nome das ovelhas. Pastora, mas eu sou obrigada a saber, que nem o Mevan, 3.000 pessoas. Pastor Luiz é obrigado a saber o nome de todas as ovelhas? Não.
Mas foi por isso que o Senhor colocou pastores junto com eles, para cada um deles fazer a sua parte, ajudar no pastoreio. Mas não é isso que tem acontecido na igreja. Amém? Porque hoje os pastores que foram estabelecidos muitas vezes para ajudar, querem se mandar. Pastorear a igreja? Não, a igreja Deus não deu para mim, Deus deu para ele. Eu sou pastor itinerante. Mostra para mim aonde tem na Bíblia pastor itinerante. Você usa uma vocação para fazer arrecadação. Diga que você é evangelista. Diga que você é um profeta, então, mas não diga que é pastor. Pastor tem ovelha. Pastor cuida de rebanho. Pastor cuida de rebanho, sim. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:17 que elas têm que nos sujeitar. Sujeitai-vos a vossos guias. Mas quem vai dar conta das almas das ovelhas somos nós. Aí, pastor itinerante, aonde estão as suas ovelhas que você vai prestar conta? Quantas você tem pastoreado? Ou você só tem usurpado? Pastorear dá trabalho, né? Mas arrancar dinheiro não dá. Os pastores descobriram que o evangelho dá dinheiro. Pois eu digo que não são pastores, são mercenários. A Bíblia diz isso. Mercenário tem uma tradução que diz que é assalariado. Eu estou pastoreando a igreja. Está só indo buscar o seu salário. Mateus 9:35, Jesus percorrendo todas as cidades e povoados, viu a multidão e compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não, mas eu sou pastor itinerante. E não é qualquer povoadinho que eu entro, não. Esse negócio de aldeia não é mais para mim, não. Isso é para índio. Jesus viu como as ovelhas estavam aflitas, cansadas de tanto engano. Talvez vocês viram pela internet a foto dos 3 pastores renomados no Brasil. E embaixo tinha uma fotografia de um cachorro pastor alemão. E fizeram uma pesquisa. Quem viu isso? É de chorar. E fizeram uma pesquisa. Qual é o pastor que você escolhe? Sabe quem ganhou? O cachorro. Vocês estão vendo aonde foi a vocação, o encargo que o Senhor nos delegou. Pelo fato de nós nos apacentarmos a nós mesmos. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar da minha casa. Cuide da sua vida, cuide da sua casa, mas cuide dos meus filhos, diz o Senhor. Eles são meus filhos, e eu os dei para vocês cuidarem. A ovelha não gera mais. Por quê? Que os pastores não estão dando mais essa vida para a igreja.
Aí a gente diz, mas é a ovelha que gera ovelha. Sim, mas você tem alimentado as suas ovelhas? O que você tem dado para as suas ovelhas comer? Lixo? Migalha? Pão seco? Aí falamos da fonte de Jacó. Não busca na fonte de Jacó. Quando muitos de nós ainda continuamos a buscar na fonte de Jacó. Porque não temos mais tempo para buscar na fonte que é Cristo. A Bíblia diz que o Senhor derramaria água sobre o sedento. Pastor que não tem sede, está rachado, está seco. Como você quer que as suas ovelhas tenham sede da palavra, se eu e você não temos? Não lemos mais a Bíblia, porque já sabemos tudo. Mateus 22, 26 fala que os reis dominam sobre os povos. O grande problema não está nas ovelhas, e sim nos discípulos. Sabe aquela história? Depois da ceia, quem é o maior? Quem é o maior? Eu tenho dito algo para as pessoas que andam comigo. A igreja nunca deu problema, as ovelhas não dão problema. Quem dá problema são os discípulos. São os próprios pastores e a liderança. Porque se os pastores e a liderança já tivessem entendido o seu chamado, a igreja já teria avançado mais. Nós gastamos muito mais em consertar líder, em confrontar líder, do que com as ovelhas. Ai, porque o líder lá está falando isso, o pastor lá está dizendo isso. Vamos ter que nós. O fogo que se apaga é aqui, no altar. Porque se aqui tivesse o fogo de Deus, ali haveria purificação. Ô luta que Jesus teve com os discípulos também. Nós precisamos voltar para pegar a toalha e a bacia de novo. Mas quem quer pegar a toalha e a bacia de novo? É fácil pegar a toalha e a bacia e lavar o pé dos apóstolos, dos mestres, dos profetas. Nós pastores temos que começar a lavar os pés das ovelhas. Eu não vou me humilhar. O maior serve o menor. Quando nós perdemos o sentido de serviço, nós perdemos a autoridade de governo. Eu não prego em igreja pequena mais. Sabe, a igreja no Novo Testamento, ela foi estabelecida, sabe com quantos? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Você já pregou para um? É difícil pregar para um, né? Porque tem que estar na unção, porque Deus precisa falar com aquele um. Agora, quando tem um monte, com certeza com alguém vai falar. Aí é tranquila. Mas eu vou gastar tempo pregando para um, né? Sabe onde é que Jesus sentou para pregar para uma? Na fonte de Jacó. Ele esperou a samaritana. A Bíblia diz que ele estava cansado e não com sede. Mas ele sabia que tinha uma pessoa sedenta. Às vezes nós pregamos para 1.600,
que não estão nem aí, não estão nem com sede, estão doidos para ir embora já. Pastora, como tu é grossa. Imagina, eu fui pregar em Ponta Grossa. A gente escuta isso, tu é grossa. É assim. A gente diz que gosta de ouvir verdade, quando ouve a verdade já fica, não é bem assim. Nós pastores, nós temos essa tendência, não é bem assim como ela está pregando. A gente sempre quer se justificar. A gente está liberando um versículo aqui, eu sou assim também. Libera um versículo, já estou preparando uma mensagem. Aí já quero ir. A gente perde a essência muitas vezes. Não, essa era para aquele que já foi embora hoje de manhã, não, é para você que está aqui. Ai dos pastores. Você sabe o que o Espírito Santo está falando nessa manhã? Ele está dando mais uma oportunidade. Quantas oportunidades Deus deu para Acã, que nem o pastor Luiz pregou? Quantos dias é hoje? João 10, versículo 11 e 14 diz que Jesus é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor que não ama as suas ovelhas nunca dará a vida por elas. Você ama as suas ovelhas? Se você não ama, você não dá a vida por elas. A sua vida está em outro lugar. Jesus nunca usou essa expressão na Bíblia. Eu sou um bom líder. E nos últimos 20 anos, essa palavra, líder, foi estabelecida dentro da igreja de Cristo. E a palavra líder, ela age na nossa mentalidade. Ela rouba o sentido da vocação. Eu sou líder. Aí eu perguntei para o Espírito Santo: meu Deus, Jesus, aonde estão os diáconos? Hoje não se escuta mais alguém dizer: eu sou o diácono, eu sou a diaconisa, eu sou líder, eu sou a líder. Líder, até o diabo gera. E capacita. Hitler foi um líder. Saddam Hussein foi um líder. Osama Bin Laden foi um líder. O líder nos traz uma conotação de autoritarismo. Pastor, então não posso usar a expressão líder? Não estou falando isso. Você entende o que eu estou falando? Mas se você é um diácono, diga que você é um diácono. Ninguém quer ser mais diácono. Estevão foi o maior diácono que a Bíblia relata, cheio do Espírito Santo. Era um diácono. O diácono serve. Golias gritava por um líder. Um líder destemido.
Só que ele não esperava um pastor ungido. O diabo não tem problema com líder destemido. Ele tem problema com pastor ungido. E quando Davi foi, que ele chegou, quem é esse incircunciso? Ele discerniu. Como está faltando discernimento para nós pastores. Não discernimos mais. Vamos consultar profetas. O discernimento tem que estar em você, pastor, não só no profeta. Davi gritou: hoje esse endemoniado vai ver que existe um Deus em Israel. Davi foi pastor, Davi foi profeta, Davi foi rei, adorador. Mas antes dele ir, a Bíblia diz que ele deixou as suas ovelhas com guarda. Ele não deixou assim, ó. Eu vou para a guerra, mas as minhas ovelhas que se dane. Deixa o lobo comer. Não. Estabeleça alguém quando você sair para cuidar do seu rebanho. Cuidar do rebanho de Deus que o Senhor te confiou e me confiou. 3 João 9 diz que os diótrefes, vocês já ouviram falar dos diótrefes? Que nome feio, tão feio quanto aquilo que Diótrefes fazia. A Bíblia diz que Diótrefes gostava de exercer a primazia entre eles. Minha farinha pouca, meu pirão primeiro, né, pastor Jacques? Como é que está o pastor Jacques? Está lá. Primeiro para mim, depois para os outros. O que eu vou ganhar com isso? Tem oferta? Se não tiver oferta, eu não vou pregar. É interessante isso. Deus levanta muitas pessoas, assim como eu também tenho ido em muitos lugares ministrar. E Deus tem abençoado com oferta, porque Ele abençoa. Só que quando é para eu ir que não tem, eu banco. Porque eu entendo o princípio. Agora, se alguém convida, eu não tenho dinheiro para ir, o que você tem feito com a oferta? Então nunca tem para abençoar, só para ser abençoado. Só tem para receber, para dar nada. Isso é ter primazia. Muitas vezes, eu e você estamos na mesa comendo, e por não conhecer o estado das nossas ovelhas, tem aquela ovelha lá, ó, que não tem nenhum ovo naquela noite. E às vezes a gente até sabe, mas deixa Deus tratar. Um dia o Espírito Santo me pegou, me embaçou. Porque tinha uma pessoa que veio e disse: eu vim para trabalhar na igreja. Só que não trabalhou na igreja. Aí eu disse para o Chico: então, se não trabalha, não come. A Bíblia diz: não trabalha, não come. Sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Se os teus filhos não trabalhar, tu vai deixar de dar comida para eles? Então sustenta os meus. Fome não deixa passar. Deixa eu tratar, mas não deixa passar fome. Leva. Não queira ser Deus. Deixa passar miséria. Quão miserável daí nós somos. É verdade, Deus. Trabalhando ou não trabalhando, é teu filho. Então me dá esse coração.
Porque para mim, se não trabalha, não dá jeito. Vadio. Chupi. É o pai que ajunta para os filhos. A Bíblia fala isso. Eu escrevi aqui. Está aqui. 2 Coríntios 12. Eis que pela terceira vez Paulo estava indo novamente para aquele povo bênção de Corinto. Aquela igreja abençoada, que você sabe a história. E pela terceira vez ele estava indo. A gente vai uma vez lá, não vou mais, pelo amor de Deus. E ele diz: eu estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. O que a gente vê hoje, escuta hoje, é o que a igreja gerou. Eu preciso 10 toalhas roxas, um fardo de papel higiênico daquele bem, neve. O meu intestino não aceita qualquer comida. O estômago já tá... Mas sai do intestino. Ai, o meu estômago. Ô, gente, eu entendo que também não dá para jogar lá e dizer agora fica aí, né? Já que tu é missionário mesmo, fica aí. Não. Mas não vamos ser pesado aonde a gente tem ido. Amém? Não seja pesado. Não seja um fardo. Seja uma bênção. O pastor Luiz sempre fala tanto pastor Luiz, eu aprendo com ele. Se corre atrás só para fazer agenda, não é filho, não. É peso. Nós não precisamos carregar mais isso. Esse fardo já foi aliviado. Paulo diz assim: pois não vou atrás dos vossos bens, pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Meditem nesse texto, que ele caia no teu espírito. Para de ir atrás de bens. Mas eu não estou indo atrás de bens. Está indo atrás do recurso para pagar o bem que já adquiriu. Porque eu preciso e eu tenho uma dívida. Tem muitos que estão fazendo agenda, não com propósito, mas é porque tem dívida. E sabe que lá vai ganhar tanto, lá vai ganhar tanto e lá vai ganhar tanto. Ora, fechou. Sonda o teu coração. Mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Meu Deus, uma igreja que arrebentou com Paulo. Mas ele ainda disse: eu não quero ser pesado para vocês. Eu não quero que vocês tenham. Eu ainda vou entesourar para vocês. E eu vou me desgastar por vocês. Até vocês entenderem qual é o propósito. Segunda Coríntios 6, 11 e 12. Ele diz: para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós. Hoje nós fizemos limites para as pessoas. Não, deixa lá. Aí, a gente faz igual Jacó. Jacó amava a Raquel, mas foi enganado pelas Lias.
Aí eu amo a minha igreja. Mas só que a sua igreja, talvez você não tenha responsabilidade, né? Não tem filho ainda. Mas a Lia gerava prazer. A Lia dava filhos. A Lia reconhecia a paternidade. A Lia oferecia as concubinas. Olha, irmão, tu és uma benção. Eu vou te indicar para a igreja tal, tá? Não é para desprezar as Lias, mas tenha responsabilidade com Raquel. Vou compartilhar algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Porque primeiro tem que pregar aqui, né? Tem que cortar aqui. E Deus, Ele tem nos levantado, sim, pela misericórdia dEle. E esse ano eu saí muito, pastor Chico saiu bastante. Só que nós somos pastores, presidentes do ministério em Blumenau. E as ovelhas começaram a gemer. Elas vinham dizer assim para mim: pastora, sabe o que tu é quando tu vai na casa do teu pai e da tua mãe e tu não vê a mãe? Aí vinha a outra e dizia: pastora, vocês são os nossos pais. E nós estamos nos sentindo abandonados. Eu disse: Espírito Santo, falei com o Chico, disse: nós precisamos tomar algumas decisões. Porque nós temos um encargo com essas ovelhas. Esses são nossos filhos, nós precisamos cuidar deles. E um casal do nosso ministério gerou um filho. Coisa linda. Um casal abençoado de Deus. Uma gravidez linda. E batemos foto e a gente fez filmes. E quando deu os 9 meses, a criança nasceu morta. E eu disse: Espírito Santo, o que tu estás falando com nós? Assim está muitos dos meus pastores. A igreja até pode estar gerando. Batem foto dos eventos, filmam. E quando a criança nasce, está morta. Pastor Luiz falou ontem dos filhos que estão morrendo dentro da igreja. Aquela criança nasceu com 4 quilos e pouco. Robusta. E no enterro daquela criança, a igreja foi, eu não estava. Mais de 70 pessoas naquele enterro de um recém-nascido que nem chegou. Eu e você estamos fazendo parte, fazendo cortejo de velórios pelos filhos de Raquel, das outras igrejas, e não estamos nem aí. Sabe o que é dar luz para uma criança morta? Parto normal. Arrebenta com a mãe. A igreja está arrebentada. Porque os filhos são gerados no coração de Deus, mas quando eles vêm para a luz, eles nascem mortos.
Ah, pastor, eu estou acabando. Nem sei se o meu tempo já está dando. Tá, né, pastor? Quero dizer algo para as pastoras. Pastoras, para de ser Raquel e Lia. Para de querer competir com a tua pastora. Porque pastora que compete, a igreja compete. Jacó atraiu o mesmo espírito da Lia sobre Raquel. Toma uma concubina. Seja você Maria, seja você Isabel. Não queira ocupar o lugar da tua pastora. Se você não entendeu o pastorado, que é cuidar de filhos, vai brincar de boneca. Vai brincar de casinha. Nós batemos muito em Jezabel, mas nos esquecemos da Atalia. E as igrejas pastoras têm estado assim. A Jezabel quer a vinha, a Atalia quer o trono. Uma está ali com a igreja lambendo, dizendo, não, mas eu sou melhor que a pastora. Aí vem a outra e diz, não, mas o trono é meu. E assim estamos matando os filhos, gerando competição. E para encerrar, meu Deus, Jesus, eu quero ler um texto, tem tanta coisa para falar. Jeremias 25, versículo 32 para fechar. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersardes, e vós mesmos cairei como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvação para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Quando Jesus chegou para Pedro, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pastores, vocês amam o Senhor? Apacenta minhas ovelhas. Amém? Te coloca de pé. Que você seja uma carta escrita e não uma carta recomendada. Que nessa carta do seu coração esteja escrito o amor do bom pastor. E eu não posso lhe deixar de fazer esse apelo a você, pastor, que entendeu essa palavra. Precisamos nos revolver na cinza, para que o fogo comece a consumir. Não tem como fazer um fogo se não tirar a cinza. Eu quero te dar a liberdade de estar nesse lugar. E eu quero pedir para o pastor Luiz de ministrar, porque ele é o nosso pai. Ele tem autoridade. Eu me coloquei nesse lugar como uma boca de Deus, no encargo profético, como profeta de Deus. Amém? Ao te ouvir, precisamos se arrepender. Decidi te obedecer. Vou arriscar ir mais além para te conhecer. Se eu perder o meu chão, as tuas asas me levam pro alto. Revela o meu coração a tua glória, Senhor. Vou sair do raso, leva-me além do normal. Vou sair
pastor, entre nesse lugar de intercessão, de arrependimento. Você é uma autoridade na terra. Peça perdão ao Senhor pelas gerações passadas de pastores que usurparam as ovelhas, que maltrataram, que tosquearam, que não fortaleceram. Você tem um encargo nessa manhã. Se você entendeu isso, entre nesse lugar. Chorai, sacerdotes, entre o alpendre e entre o altar. Vamos remir o altar. Não deixe a amizade tomar a sua autoridade. Limpe o altar da sua igreja. Não deixe as pessoas lá porque você tem amizade com elas. Se está em pecado, limpa. Não deixe as ovelhas gemerem. Não deixa. Toma o cajado. Toma as rédeas. Você é o pastor. Quero